Conversa de bastidor, com Malu Gaspar. Muito bom dia para você, Malu Gaspar. Bom dia, Milton. Bom dia, Nadédia. Bom dia, Malu. Nossos ouvintes. Justiça no olho do furacão. Nós estamos com o noticiário em andamento, acompanhando o caso desse desembargador que está preso nesse momento, acusado de vazar informações, ou pelo menos suspeito de vazar informações para crime organizado. Mas nós temos acompanhado nesses últimos dias também uma série de relações suspeitas ou duvidosas, né, no mínimo do ponto de vista ético, de ministros do STF, e tem essa questão aí do Toffoli com o Master, que agora avançou uma casinha a mais. Pois é, Milton, avançou, só que mais ou menos, né? Vamos explicar para o nosso ouvinte, porque, em geral, quando essas notícias saem, as pessoas falam, o Toffoli autorizou a retomada da investigação sobre o Master. Isso de fato ocorreu, ele deu uma decisão ontem no âmbito daquela reclamação da defesa do Master, que pediu para o processo passar para o Supremo Tribunal Federal. Ele autorizou a investigação a ser retomada, porém com algumas condições. A primeira delas é que todo o inquérito e todo o material apreendido, tudo que diz respeito a esse caso, fique custodiado no gabinete dele. É uma decisão, Milton, muito parecida com a que ele tomou em relação à CPI. A CPI do INSS quebrou o sigilo do Daniel Vocaro, controlador do Master, não só o telefônico, como também telefônico telemático, como se diz, né, porque tem mensagem de zap e tudo, e como também o bancário. E quando os dados começaram a chegar, nós noticiamos isso no blog, sexta-feira na Globo News com a Natuza, o ministro imediatamente declarou, tomou uma decisão absolutamente esdrúxula, dizendo que esses dados, que ele não suspenderia a quebra de sigilo do Vocaro, mas que os dados deveriam ficar custodiados na sala do Davi Alcolumbre, que nada tem a ver com a CPI, é o presidente do Senado, e, aliás, tem um interesse bastante forte nessa questão, porque ele comanda politicamente um fundo de pensão do Amapá, que investiu 400 milhões de reais em letras financeiras do Master. Nós já falamos aqui sobre isso. Então, uma decisão completamente esdrúxula, depois da gente saber que o ministro Toffoli voou de jatinho do empresário lá para Lima, para ver a Libertadores, junto com um dos advogados dos réus, que foi justamente o que pediu sigilo nesse processo. Bom, corta para esse momento agora, né? O que aconteceu ontem? O ministro Toffoli tomou essa decisão dizendo que as investigações vão ser retomadas, que devem ser realizadas oitivas, pedidos de novos requerimentos, diligências. Supostamente tudo voltou ao normal, só que não. Por quê? Porque agora tudo tem que ser feito e guardado dentro do gabinete do próprio Toffoli, que tem todo o interesse em controlar essa investigação da forma como a gente está vendo ali na CPI. Então, não só os dados vão ficar custodiados no gabinete dele, como todas as oitivas têm que ser relacionadas nas salas de audiência localizadas na Suprema Corte, sendo gravadas e acompanhadas pelos auxiliares do próprio Toffoli. Então, ele vai ser, mais uma vez a gente vê isso no Supremo, relator do processo, condutor do inquérito, e depois vai decidir sobre um caso em que ele tem, no mínimo, uma questão de conflito de interesse. Isso é uma coisa completamente atípica que a gente está assistindo sem que ninguém dê nenhuma satisfação. Até agora nós não ouvimos falar nada sobre, o Toffoli não disse nada sobre esse voo de jato que ele fez com o advogado do investigado, e também não ouvimos nenhuma palavra até agora do ministro Alexandre de Moraes sobre o contrato de 129 milhões de reais que a mulher dele tem com o Master, e até agora nós não achamos onde foi que ela atuou concretamente. Né? São 129 milhões em 3 anos, dos quais 2 anos pelo menos foram pagos, né? Dá 80 milhões de reais para o escritório da mulher do ministro Alexandre e dos filhos. E tem mais, Nadégia, tem mais uma questão que acho que a gente pode tirar aqui dessa decisão do Toffoli ontem. Você lembra, né, Nadégia, que toda a reclamação da defesa do Vocaro é que
que o processo tinha que ir para o Supremo porque havia uma autoridade com foro privilegiado envolvida lá no material que foi apreendido durante a operação que prendeu não só o Vocaro, como outros executivos do Master, né? Você lembra disso? Pois é. Aí a gente ficou sabendo que essa investigação, que essa informação aí, essa coisa que envolvia uma autoridade com foro privilegiado, era um contrato de uma empresa do deputado João Carlos Bacelar com o próprio Vocaro. É um contrato que não foi assinado, um contrato de venda de imóvel e que não tem nada a ver com a investigação em questão aqui, que é uma fraude de 12 bilhões de reais no repasse de créditos do Master para o Banco Estatal de Brasília, que é o BRB. Mas ao decidir sobre essa questão ontem na reclamação, o ministro Toffoli também não explicou, se afinal de contas concluiu que tinha autoridade com foro, não tinha, pertinente, não é? Simplesmente esquecemos essa questão e tomamos conta do inquérito no Supremo Tribunal Federal. O diretor-geral da Polícia Federal ontem, o Andrei Passos Rodrigues, deu uma declaração também dizendo, pois é, tem autoridade com foro no processo, no inquérito, na investigação. Eu até nem duvido, sabe, Milton, nem o Cássia, pelo perfil do Vocário, por tudo que a gente ouve, tem, mas também era bom prestar uma satisfação ao distinto público, porque até agora também o doutor Andrei não disse se essa autoridade é essa do contrato, que o próprio Vocaro acusou para poder ver se ia por o processo para o Supremo, não esclareceu nada, né? Todo mundo concordou que sim, o processo tem que ir para o Supremo sem grandes justificativas, e agora não só ele está no Supremo, como ele está totalmente controlado pelo ministro Dias Toffoli, que a gente sabe que também, além de tudo, tem um histórico em matar investigações, como a do próprio INSS, que até agora não andou, né? Essa que está lá na CPI sendo investigada, mas que não se tem muita informação do outro lado, né? Não, é porque ele também tem um inquérito sobre essa investigação do INSS, que ele avocou para si com relação a essa coisa do consignado, esse outro assunto que é investigado na própria CPI, que é o consignado, o desconto associativo, aquele desconto que faziam na aposentadoria do pessoal sem autorização. Esse é o motivo, né, da CPI ter começado. Sim. Tem um inquérito sobre isso. E o Toffoli chamou para ele também, e até agora não fez nada no inquérito. Está lá, guardado em alguma gaveta. Então, a julgar por esse histórico, o prognóstico para as investigações do Master é muito ruim, o que é muito preocupante, né, Milton? Ainda mais depois da gente ter visto todo esse show de conflito de interesse, né? Sem dúvida. Muito obrigado pelas informações, pela análise. Malu Gaspar, um bom dia para você. Valeu, Milton. Valeu, Nadege. Um beijo para vocês. Beijo.